Fala pessoal, LH aqui. Bom, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como é que eu fiz o cover da música You and Me do Lifehouse, totalmente aqui no meu home studio, tá bom? Usando instrumentos virtuais e pouquíssimos instrumentos acústicos. 1, 2, 3, 4. Então vamos lá pra tela do Reaper que eu quero mostrar pra vocês. Então pessoal, aqui na tela do Reaper, vamos lá então mostrar pra vocês o que eu fiz aqui nessa música. Vamos só deixar tocar um pouquinho então, pra vocês verem, tá? Música muito bonita até, né? You and Me do Lifehouse, ok? Vamos ouvir um pouquinho? My eyes were for you. All of the things that I want to say just are coming so right. I tripped the words. You got my hands spinning and don't know it's to come from here. 'Cause it's you and me, it's all of the people and nothing to do. Bem, pessoal, vamos lá então, tá? Lembrando que essa música eu fiz praticamente só com instrumentos virtuais, tá bom? A única coisa de verdade que tem aqui é esse baixo, que não é baixo. Daqui a pouco eu vou explicar como é que eu fiz ele, tá? E tenho esse violão também aqui, ó, que eu gravei ele em linha. Depois eu usei, deixa eu ver se eu tenho aqui, se tem não. Mas depois eu usei, pessoal, um Impulse Response, que é como se fosse um emulador de violão microfonado, tá? E aqui as vozes, beleza? Então vamos lá passar para a bateria. Então a primeira coisa que eu fiz aqui, eu usei então o meu lindo e amado plugin, né, que é esse Perfect Drums, ok? Usei ele aqui, usei também com equalizador e um compressor bem simples, porque o som já vem pronto, gente. Olha. O som já vem lindo pronto, tá? Vamos só dar um solo nele aqui, só para vocês ouvirem, tá? Como que esse som, ele já vem pronto, então eu não fiz muita coisa não. Vamos lá. Vou dar uma virada aqui para vocês verem. Então, turma, o som já veio pronto, tá? Depois, ó, eu fiz essa parte aqui de orquestra. Turma, eu fiz essa orquestra aqui toda no Fruit Loops, tá? Em MIDI. Depois eu transportei pra Wave, tá bom? Pra ficar desse jeito aqui, mas eu gravei ela desse jeitinho aqui, ó. Ok? Gravei ela no Fruit Loops, abre lá o Fruit Loops, fui desenhando. Turma, cordas não tem jeito, você tem que ouvir e tirar, tá? Você tem que estudar um pouquinho sobre cordas. Cada um aqui tem um timbre, ó. Vamos escutar só esse primeiro timbre aqui, então. Ele é como se fosse um cello, né, mais grave. Deixa eu ver o que nós temos aqui na parte de cima. Tem aqui a orquestra crescente aqui, ó. Vamos ver isso aqui, como é que ele tá soando, tá? Vamos lá? Deixa eu dar um mute aqui. Vamos ver. É como se fosse um violino, né? Então aqui tem um pianinho aqui também fazendo alguma coisa. Deixa eu ver se esse piano, como é que ele tá soando. Isso, então tá só aqui só dando só um tapinha, tá? Tá dando só uma ajudinha aqui no caso, né? Bom, temos aqui também de cordas, deixa eu ver aqui certinho. Temos aqui então orquestra ponte low, deve ser grave, né? As formas que eu renomei as coisas. Pior que não, me enganei, ele é agudo, ok? Tem um violino também. Orquestra RF deve ser refrão. Então aqui, ó, vamos lá, vamos ouvir como é que tá. Também é um cello, tá, gente? Vocês podem ver que eu coloquei ele aqui, ó, o pan um pouquinho pro lado, 44% pro lado direito, tá? Aqui também temos aqui uma outra orquestra refrão 2. Vamos ver o que tá soando aqui. Pessoal, mais uma vez eu quero dar crédito pro FL Studio, tá? Eu fiz tudo isso aqui com plugins nativos do FL Studio, beleza? Do Fruit Loops, tá? Tudo isso aqui para desmistificar, turma, que quando você quer fazer um timbre, você não precisa ficar baixando um monte de plugin, não. Tá bom? Você só dá uma vasculhada, estuda um pouquinho na internet ali, vê como é que você faz. Faz com o que você tem, tá? E ficou bacaníssimo. Então agora vamos ver isso aqui. Outro violino, tá? Ô LH, por que você não colocou tudo numa trilha só? Não sei também.
Não sei na hora que eu fui fazer aqui, por que eu não coloquei tudo num lugar só. Talvez eu achei mais fácil na hora de fazer isso aqui. Vamos ver aqui um lugar onde se encontram aqui no caso as cordas. Vamos ver como é que elas estão soando. Deixa eu dar um solo aqui. Solar todas. Aqui no caso, pessoal, o que eu fiz aqui? Então, criei um bus, né, da orquestra e joguei todos da orquestra dentro de um bus, tá? Que no caso aqui é como se fosse um canal onde eu controlasse o volume também agora geral de todos. Eu tenho aqui o volume individual de cada um. Fiz os pans também, né, que são os panorâmicos. Joguei um para um lado, outro para o outro. E aqui, nesse caso da orquestra, eu tenho eu movimento todos ao mesmo tempo, tá? Vamos ouvir como é que ficou aqui essa parte. Coisa linda, né? Fala a verdade. Bom, pessoal, aqui nós temos uma guitarra, tá? Eu gravei com a minha Giannini basicona. Usei aqui, deixa eu ver o que eu usei aqui. Ah, tá. Eu já tirei, pessoal. Porque que acontece? Ó, quando eu fiz esse projeto, o meu computador não era tão bom. Então, toda vez que aparece esse stem aqui no Reaper, é o seguinte. É quando eu pego, no caso eu gravei a guitarra, processei com o Guitar Rig, com certeza. Tá? O Guitar Rig abri, no caso aqui, o plugin. Né? Insertei aqui, no caso, o Guitar Rig. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Guitar Rig. Cadê? Aqui, ó. Guitar Rig. Tá? Com certeza eu fiz isso. Eu peguei, toquei, coloquei aqui o Guitar Rig, coloquei algum preset aqui, né? Gravei o Guitar Rig e depois eu fiz o seguinte, eu consolido. Né? O que é consolidar? Eu pego aquela track e processo ela inteira. Então, exemplo, se tem aqui uma guitarra crua com um processamento aqui do Guitar Rig, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá e eu faço um jeito aqui, ó, botão direito, eu venho aqui, ó, em Render Tracks to Mono Stem Tracks. Ou posso em Render Tracks to Stereo Stem Tracks. Isso aqui faz o quê? Ele frisa. Frisar é congelar. Então é como se eu pegasse aquela track processada e eu vou lá e transformo ela tipo em uma wave, num som. Então eu não deixo meu computador mais pesado por causa disso. Então eu pego aquele som tipo a guitarra com drive. Então ele vai lá e processa pra mim, já fica aquela guitarra com drive, o som, a wave já fica com drive. Deu pra entender mais ou menos? Então com certeza eu fiz isso, por isso que não está aparecendo aqui. Vamos ver como é que ficou então somente as guitarras. Ah, pessoal, o que eu faço também? Todo instrumento que tem mais de um, exemplo, orquestra tem vários, guitarra aqui tenho duas, os pads, né, tenho dois também, voz, o que eu faço? Eu sempre construo um bus, tá? Eu faço aqui no caso uma track, eu vou lá e agrupo, né, esses instrumentos que são mais de um, no caso a guitarra, que agrupo no bus, que eu tenho um controle também geral dos dois, tá? Eu faço também os volumes individuais, mas depois eu faço um geral. Vamos ver então como é que tá soando aqui, ó, as guitarras. Vamos ver só uma. Então aqui são as guitarras apenas empurrando essa música, o que manda muito é o violão dela. E eu vou te confessar, esse violão depois ouvindo não ficou tão bom, cara. Mas na hora ele ficou bacana. Vamos ouvir só ele aqui, ó. Viu como é que ele tá um pouco rachando até? Mas lembra bem, pessoal, o que eu fiz nele, tá? Eu gravei um violão em linha, tá? Eu tava com um microfone bacana no dia aqui. E usei um Impulse Response, tá? Um NAD Ear, que é no caso NAD Ear, no caso do Impulse Response, né? Que é como se fosse um emulador. Você toca um violão em linha e você coloca esse emulador, então ele vai transformar, sei lá, o seu som do seu microfone, do seu violão linha em um Taylor 114 ou um Hummingbird, alguma coisa assim, tá? Logicamente que o som não fica igual, mas tira aquele som de linha. E nesse caso aqui, como o violão aparece apenas duas vezes, eu deixei assim mesmo, tá? Mas eu poderia ter caprichado um pouquinho mais desse violão. Bom, depois temos aqui então os pads, tá? Que também servem apenas para dar aquela caminha aqui, vamos ouvir. Vamos ouvir só um. Vamos ver o outro. Tá, então isso aqui só para dar uma caminha em alguns lugares. Vocês podem ver que eles não estão na música inteira, tá? Eu fiz aqui no caso, ó, um fade bem comprido mesmo, tá? Bem comprido, porque eu quis realmente que esse segundo pad aqui, ele começasse apenas numa parte da música, então ele viesse em uma crescente, tá? Bom, aqui no caso tem as vozes, né? Então aqui eu gravei a primeira voz, afinei, né? Sempre, pessoal, passo pelo Melodyne, mesmo que você seja a pessoa mais afinada do mundo, eu passo pelo Melodyne, tá? Então vamos ver aqui só a minha voz. Some think about you now. I can't quite figure out. Everything she does is beautiful.
everything. Vamos ver de novo aqui. I can't quite figure out. Everything she does is. Perdoa o inglês. E aqui, ó. Aqui temos as segundas vozes, né? No caso, tem uma dobra que eu fiz aqui. Vamos pegar essa parte aqui e eu vou explicar daqui a pouco porque que ela tá com essas marcaçõezinhas, tá? Então vamos ouvir aqui a segunda voz. You and me, it's all other people and nothing to do. Voz bem alta, né? Então eu fiz uns falsetes aqui, mas quando ele encontra, no caso aqui, com a primeira voz, casa bacana, ó. You and me, it's all other people and nothing to do. Bom, e por que tem esses recordes aqui embaixo, turma? Por que esses tá picotadinho aqui, ó? Porque eu precisei sincar, tá? Colocar aqui o sincronismo correto da primeira com a segunda voz. E quando eu cantei a segunda, eu não fiz tão sincronizado assim. Mas depois, pelo programa, a gente consegue, no caso, sincronizar. Tá? Foi o que eu fiz aqui. E por último, tem uma voz FX, que essa voz não tem no original, mas eu quis colocar aqui, que eu achei que quando eu ouvi a música, eu falei, cara, eu acho que cabe. E ele dá essa vibe aqui, ó. It's alright. Bom, o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma voz de radinho, né? Trabalhei aqui, no caso, com o equalizador. Aqui, ó, coloquei o equalizador aqui para ele ficar com uma voz de telefone. Usei um próprio preset do FabFilter mesmo, tá? De fone. Não fiz mais nada, tá? Só fiz isso mesmo. Logicamente, pessoal, que todos esses aqui são processados. Tem compressores, equalizadores, aquilo que eu sempre mostro para vocês, tá? Sempre tem aquela cadeiazinha. Equaliza, e comprime e coloca efeito. Equaliza, comprime e coloca efeito. Sempre assim, tá? Bom, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se rola aqui alguma coisa. Vamos ver como é que fica apenas o violão e as vozes, vamos ver? 'Cause it's you and me, it's all of the people and nothing to do, nothing to prove. And you and me, it's all of the people and I don't know why I can't keep my eyes off of you. I'm thinking about you now. I can't eyes off for you and me. It's all of the people with nothing to do, nothing to prove. And you and me, it's all of the people and I don't know why I can't keep my eyes off for you. For you and me, it's all of the people with nothing to do, nothing to prove. And you and me, it's all of the people and I don't know why. Bom, pessoal, e por que eu deixei o baixo por último? Vou mostrar o porquê, tá? Esse baixo aqui, pessoal, eu não gravei com baixo e nem usei MIDI, tá? Eu queria que fosse um baixo mais natural possível, tá? Até porque a música ela é muito simples na execução dela, tá? Então, o que eu fiz aqui, turma? Eu gravei com a minha guitarra. Eu vou explicar aqui certinho, tá? No Reaper, e como na maioria das DAWs, a gente tem um recurso que você pode fazer a modulação. Você pode aumentar o pitch ou mudar o pitch. Tá aqui, ó. Pitch Adjusting, de semitones, né? Então, o que acontece? Aqui no caso também eu fiz o mesmo processo, tá bom, pessoal? Eu gravei, eu processei e depois eu fiz lá o freeze, tá? Eu renderizei para que ele se transformasse em uma wave e não ficasse pesando com tantos plugins. O som original desse som aqui é o seguinte, ó. Desse baixo, esse aqui, ó. Escuta. Opa. Bem grave, né? Então isso aqui foi o quê? É a corda Mi da minha guitarra. A Mizona, no caso, né? E aí o que acontece, pessoal? Quando eu acabei de gravar, então eu dou 2 cliques aqui no caso. E aqui, ó, tava em 0 aqui, né? Na verdade, quando eu acabei de gravar esse som agudo. Então o que eu faço, pessoal? Eu coloco menos 12. Eu baixo, no caso aqui, 12 semitons. Que vai dar como se fosse uma oitavada. Né, oitavava para baixo e que dá esse som aqui no caso, tá? Que ficou aqui no caso esse som grave. Olha só. Então, explicando de novo como é que eu fiz, eu gravei com a corda Mi da minha guitarra, dei 2 cliques aqui e vim aqui no caso, ó, e baixei para menos 12. Tá? Então ele oitava para baixo. Eu poderia ter gravado isso aqui também com MIDI, mas eu gostaria que fosse um som mais natural possível, tá bom? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Bem, pessoal, é isso então. Tá? Lembra, eu gravei esse cover, tá? Gravei também com o meu BM800, o microfone, ok? O único instrumento que eu realmente microfonei aqui
Na verdade, deixa eu ver, nenhum. Porque o violão eu gravei em linha também. Lembra que eu coloquei, no caso, um emulador de violão acústico. Tá? Bom, considerações finais. Se eu fosse refazer isso aqui, eu regravaria esse violão microfonado. Tá? Eu pegando um microfone melhor. Agora eu tenho um SM57 da Shure. Eu poderia muito bem ter gravado com ele. E eu acho que eu vou fazer isso futuramente, tá? Quando eu for... sei lá, relançar essa música, tá bom? Bem, pessoal, é isso. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, deixa suas perguntas aí. E esse aqui é mais uma amostra que quando você quer fazer uma música de qualidade, você tendo um computador e um microfone, uma ideia na cabeça, você consegue fazer uma música de excelente qualidade, beleza? LH aqui ensina, nós não temos segredos. Um abraço, até mais. 1, 2, 3, 4.